Ó, agora o jogaço de hoje. O negócio é o seguinte, o Botafogo está em terceiro no grupo, se vencer, encosta nos líderes, se empatar vai precisar tirar saldo de gols na última rodada para se classificar para as oitavas. Se perder, está eliminado, pelo amor de Deus, não vai perder. Débora Gares está lá no Nilton, já chegou, está ansiosa e vai contar para a gente como é que vem o Botafogo para esse jogo tenso. Débora Gares, conta tudo para nós. Jogo complicado, né, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, os jogadores já estão até concentrados para essa partida. Saíram ontem aqui do estádio do último treino, foram direto para o hotel, um hotel em Copacabana, para concentração para esse jogo. O técnico Renato Paiva deve repetir a escalação utilizada no jogo de domingo, aquela goleada por 4-0 sobre o Internacional, mantendo o Jefinho na ponta esquerda, o Cuiabano na ponta esquerda, o Jefinho pela direita. Deu certo e, além disso, ele continua ainda com muitos desfalques, né? Bastos, Barbosa, Matheus Martins, Mastriani, Savarino continuam fora por conta de lesão. A provável escalação deve ficar assim, ó. John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e David Ricardo na dupla de zaga, Alex Telles na lateral esquerda. Os volantes, Gregory e Marlon Freitas no meio-campo e também o Jefinho, o Cuiabano, o Arthur e o Igor Jesus. Esse deve ser o provável time, Escobar. Muito bem, agora teve uma vitória da Universidade do Chile para cima do Carabobo que prejudicou aí a parada para o Botafogo, né? Não foi legal. Exatamente, vitória por 4-0 fez com que a Universidade do Chile assumisse a liderança desse grupo A, agora com 10 pontos, seguido do Estudiantes da Argentina, que é o adversário de hoje, o Botafogo em terceiro com 6 pontos. Como você já começava a explicar, o Botafogo, se perder, está eliminado. Se empatar, aí vai para a última rodada dessa fase de grupos, precisando vencer e tirar saldo. Aí, essa partida vai ser diante da Universidade de Chile, felizmente, aqui no estádio Nilton Santos também. Se vencer, aí fica um pouco mais tranquilo, ainda vai resolver na última rodada, mas com uma vitória simples jogando em casa. É provável que o Botafogo tenha para esse jogo de logo mais, por conta da importância, um bom apoio da torcida. Foi meio decepcionante, né? O público do último jogo, menos de 8 mil pessoas, mas para esse jogo de hoje a gente já tem 24 mil ingressos vendidos antecipadamente. A expectativa de público é ali na casa dos 28 mil. Promessa de rua de fogo, de mosaico bonitão e de muita festa para empurrar o time, né, Escobar? Tá precisando aí dessa força para esse desafio tão difícil, meu querido. Esse é o jogo que a torcida tem que ir, gente. Vamos lá, lotar o Nilton para cima deles. Muito obrigado, Débora Gares. Sempre um prazer falar com você. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Botafogo. A torcida está preparando esse mosaico especial. A gente bateu um papo com o ídolo Joel Carli. Representou lá no Botafogo. Botafogo vai enfrentar o Estudiantes logo mais e vai precisar de uma coisa que esse camarada aqui tinha de sobra: garra. As iniciais continuam conectadas ao Botafogo, mesmo depois do ponto final na carreira de jogador. A decisão tomada há quase 2 anos não foi simples. Quando parei de jogar, senti bastante isso, mas hoje já me sinto que virei a chave, estou bem. Joel Carli é o coordenador técnico da equipe principal. Entre as funções, ligar o profissional e a base. Para isso, o ex-zagueiro usa a vivência como atleta do clube, a liderança e a idolatria conquistada. Eu sempre declarei esse amor por Botafogo e a gente sofreu bastante aqui. De gol decisivo em final, Joel Carli! Gol glorioso! A dureza da Série B. Um capitão que soube inspirar e hoje é pura admiração por quem carrega a braçadeira. Tem vezes que parece que Marlon Freitas está aqui há 10 anos. Esse cara, essa pessoa, esse colega, esse atleta, esse capitão, eu fico realmente emocionado e me arrepio quando ele fala. Hoje vai ser suor, hoje vai ser lágrima. Se tiver que ter choro, vai ter choro, mas vai ser de vitória. Vai ser de vitória. Provável que o vestiário também fique assim antes da partida contra o Estudiantes. O Botafogo tem que vencer, sem negociação. Uma derrota para os argentinos representaria a eliminação precoce do atual campeão. O mosaico vai voltar ao Nilton Santos, aqui no setor leste.
Eu tenho em mãos o desenho que será exibido hoje à noite, mas prometi que não vou contar para ninguém e vou cumprir com a minha palavra. O que eu posso dizer para você é que são 170 pessoas envolvidas nessa operação de montagem. Serão 17 mil placas de papel e vai ter luz, cerca de 100 placas de LED. Esse mosaico, ele traz muito a questão do clima do jogo, da importância do jogo, que é algo que nossos torcedores pedem em jogos de Libertadores, e esse é de suma importância pra gente. Então a gente vai tentar fazer essa coisa da hostilidade esportiva pra nossa torcida. É força-tarefa. Aquele mosaico da Fênix é um momento muito importante pra gente que vive o dia a dia do Botafogo. O do Cristo, por exemplo, das Maravilhas do Rio, a gente quis mostrar o que a gente tem de diferente do resto do mundo. Eles aqui, eles no campo, em mais uma noite de arrepiar. Chegando, hein, gente boa? Falta um mês para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai ser disputada nos Estados Unidos. Imagina os brasileiros que moram lá, né? Com saudades dos seus times, das coisas do Brasil, vão poder ver de pertinho seus times, suas grandes paixões. É o caso desses 4 aqui. Hoje, o Carlinhos é cidadão americano e conhece cada canto de Nova York. Bem diferente de quando ele chegou há 35 anos. Veio com visto de turista e decidiu não voltar depois de conseguir um emprego em uma padaria. Comecei limpando as máquinas, limpando o chão, carregando farinha nas costas, e hoje eu sou um supervisor. Essa correria toda, o Botafogo ali. Sempre presente. O Alexandre chegou como estudante e há 13 anos ajudou a criar a New York Flu, a torcida organizada do Fluminense em Nova York, da qual agora é presidente. Não é fácil, né? Puxar a torcida fora do Brasil, às vezes desanima, às vezes tem gente que não tem dia que não quer ir ninguém, tem dia que tá menos 20 graus nevando pro lado de fora, você tem que sair de casa para ir num bar com outro bando de doidos tricolor. Tatuagem na perna e aquela regata clássica. O Vinícius é empresário e nesta segunda-feira se tornou um carioca cidadão americano depois de 8 anos trabalhando nos Estados Unidos. A gente chega aqui sem saber o que esperar e chega depois a ter lugar aqui, representar o Flamengo, o Brasil, dar voz aos nossos é muito importante. A Camila é confeiteira e encontrou em Nova York o lugar dela no mundo. A liberdade que eu tenho aqui hoje é muito diferente da liberdade que a gente tem em São Paulo. Mas esse novo mundo não existe sem o Palmeiras. Não tem como. Palmeirense nasce palmeirense. Falta um mês para a Copa do Mundo de Clubes e aí a gente reuniu esses 4 torcedores, representantes dos 4 times que vão participar da Copa do Mundo de Clubes num bar super brasileiro aqui de Nova York. Gente, dos 4, qual é o que tem mais chances de vencer ou de chegar mais longe? Palmeiras, ó. Flamengo. O Botafogo tá indo mal esse ano. Esses são os grupos dos 4 times brasileiros. O do Botafogo também tem Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders dos Estados Unidos. O Fluminense vai encarar o Borussia Dortmund. Já o do Palmeiras tem o Inter Miami de Lionel Messi. O 4º time do grupo do Flamengo ainda não está definido. Vai ser América do México ou Los Angeles FC. A gente não sabe nem qual vai ser o 3º time ainda, porque estão correndo do Flamengo. Megalomania, cara. Eu sei que a gente não corre, não tá correndo. É um misto de responsabilidade, alegria, honra. É uma mistura de sentimentos, porque há 3 anos atrás eu não poderia estar imaginando o que está acontecendo com o Botafogo hoje. Futebol une as pessoas e mata um pouco da saudade do nosso país, né? Do Brasil lá, da nossa terrinha. Boa sorte para os 4. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, Globo Esporte! Valeu! Gente, isso vai ser muito, muito legal. Falta um mês para começar a Copa do Mundo de Clubes, ansiedade batendo. Você vai ver ao vivo aqui na Globo e no Sport TV. Globo Esporte vai estar lá, vou lá. 32 times em busca de um título. É igual a Copa do Mundo de Seleção, que a gente está acostumado, só que com clube. Vai ser bom demais. Bom, a gente sai do nosso netinho aqui, que também está presente
todas as nossas plataformas. Vamos para a Libertadores, Universidade do Chile Carabobo, aí tranquilidade, né? 4-0. O primeiro gol ali já passou. O Bruera, que era o goleirão ali do Carabobo, ele armou achando que o Sepúlveda fosse cruzar a bola para a área. E ele toma um golaço, que a cobrança foi muito bonita. Ele não chegou nem perto de conseguir pular na bola. Tava mostrando pro Mar ali na redação. Inacreditável. Enfim, pênalti aí para Laú. Arangues faz o segundo gol. É o grupo do Botafogo, hein? Grupo do Botafogo. Botafogo agora... O Botafogo, inclusive, tem que ganhar do Estudiantes, senão está eliminado. A gente vai dar uma olhada, mas assim, a Universidade do Chile tem 10 pontos, o Estudiantes tem 9 e o Botafogo tem 6 na terceira colocação. Precisa ganhar do Estudiantes para ir a 9, porque para poder se manter vivo na disputa. E ainda essa questão das goleadas, né? Muita atenção, porque o saldo pode definir muitos grupos. Agora nessa última rodada. O Botafogo, então, logo mais contra o Estudiantes, as contas que vocês faziam. O Carabobo já foi, né? Então, aí difícil é o Botafogo, porque aí não basta somar, não é, Rafael Marques, não basta somar os pontos da vitória, mas também a questão de saldo. Aí saldo é mais complicado, porque você tem que somar e diminuir. Aí já me ferrou. Ainda bem que o Rafa Marques é professor. Sou professor, mas não sou de exatas, sou de humanas. Então, estamos no mesmo time, viu, Mari? Bom dia para você, para o Bruno, para os companheiros e para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Só que se o Botafogo fizer a parte dele, as contas vão ficar em segundo plano. E o que é fazer a parte dele? Vencer os 2 jogos aqui no estádio Newton Santos pelas últimas 2 rodadas do Grupo A da Conmebol Libertadores. Hoje contra os Estudiantes e na última rodada diante da Universidade de Chile. E se isso acontecer, o Botafogo chegará a 12 pontos e estará classificado para o mata-mata, mas no momento está fora da zona de classificação, porque é o terceiro colocado com 6 pontos. A torcida sentiu a necessidade de se fazer presente, de ser de fato uma espécie de 12º jogador e está preparando uma grande festa essa noite aqui para o Newton Santos. O mosaico todo especial está sendo preparado pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente. Óbvio que os detalhes específicos do mosaico são tratados em sigilo e teremos a chamada Rua de Fogo, que é a recepção ao ônibus que traz os jogadores da concentração para o estádio, isso momentos antes da bola rolar às 9h30 da noite para Botafogo e Estudiantes. O técnico Renato Paiva tentando pela primeira vez conquistar 3 vitórias consecutivas como treinador do Botafogo. Últimos 5 jogos, o Botafogo só perdeu 1 para o Bahia. Então é um momento mais favorável e a goleada sobre o Internacional aumenta muito a motivação para o jogo dessa noite pela Conmebol Libertadores contra a equipe do Estudiantes. O jogo contra o Inter foi tão bom que o Renato Paiva não vai mexer na escalação. Aquela esquematização do Cuiabano como um falso ponto esquerda, o Jefinho pelo lado direito, o Arthur mais por dentro ao lado do Igor Jesus, tudo isso está mantido. O Botafogo entende que é a melhor maneira, jogando dessa maneira, para poder conquistar a vitória logo mais contra o Estudiantes. Jogo difícil, com transmissão aqui da ESPN e do Disney Plus, meus amigos. Jogo muito difícil pro lado do Fogão. Obrigada, viu, Rafa? A gente vai conversar também e aquecer para esse jogo do Botafogo. Repito, transmissão nossa. Por exemplo, Dorileu tem uma bike elétrica verde com banquinho caramelo, linda. Trabalhou pra caramba pra comprar. Meteu, por quê? Porque senão tá lá gravando, o povo pega, ainda mais... Pegou a amarela, filho? Nunca mais. Ele vai lá e bloqueia, receba. Bloqueou. Tudo resolvido. Igor Dorileu trazendo pra gente todas as informações do Fogão, que tem um jogo muito difícil pela frente. Boa tarde, Igor Dorilov. Tem sim, GV. Boa tarde para você, boa tarde, Flávio, Fernandão, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. O Botafogo recebe o Estudiantes mais tarde aqui no estádio Newton Santos pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o grupo A da competição, que ontem, depois da Universidade de Chile golear o Carabobo por 4-0, ficou da seguinte maneira: a Laú é a líder com 10 pontos, o Estudiantes vem na 2ª posição com 9, o Botafogo logo atrás com 6, com o Carabobo já fora da briga. Então, quais são as contas para o Botafogo?
Se o Botafogo vencer o Estudiantes hoje, precisaria só de uma vitória simples contra a Laú, aqui mesmo no estádio Newton Santos, na última rodada para se classificar e ainda manteria a esperança de avançar na primeira colocação. Se o Botafogo empatar mais tarde com o Estudiantes, precisaria de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença diante da Laú na última rodada, então a situação ficaria um pouco mais complicada. E aí o pior cenário, se o Botafogo for derrotado pelo Estudiantes, estaria eliminado, um cenário inimaginável há pouco tempo para o atual campeão da Libertadores. Bom, hoje o técnico Renato Paiva deve repetir o time que goleou o Internacional no último domingo por 4-0, aqui mesmo no estádio Newton Santos, com aquela linha de 3 meias atacantes que deu certo, o Jefinho pela direita, o Arthur centralizado e o Cuiabano atuando improvisado pelo lado esquerdo. E hoje a torcida do Botafogo promete promover um verdadeiro clima de Libertadores. Ainda não é um mata-mata, mas é como se fosse, né? Vai fazer aquela chamada Rua de Fogo na chegada do ônibus ao estádio e vai fazer também o primeiro mosaico na temporada. Foi uma marca naquela campanha do Botafogo do ano passado que terminou com o título da Libertadores. Pelo que a gente pôde apurar, mais de 20 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. E dentro de alguns minutos, o clube vai divulgar os números exatos, então dá para esperar cerca de 25 mil até 30 alvinegros aqui mais tarde apoiando a equipe rumo a essa vitória que seria importantíssima. E para fechar, GV, falando um pouquinho sobre o Estudiantes, eles vêm de uma eliminação importante no fim de semana, perderam para o Rosário Central por 2-0, com isso foram eliminados do torneio Apertura do Campeonato Argentino. Além disso, tem 2 desfalques importantes, o meia Medina e o atacante Carrijo. Com isso, o Piove e o Lucas Alário, atacante ex-internacional, devem ganhar uma vaga na equipe titular. Essas são as informações de Botafogo e Estudiantes, jogo válido pela 5ª rodada da Libertadores. Volto com você, GV. Muito obrigado, Igor Dorileu, Igor Dorilov com as informações. Eu sei, Barbosa não joga, me ajuda. Savarino não joga. Matheus não joga. Mastriani não joga. Bastos também não, né? Bastos dá pra Mas eu vou falar uma coisa pra pra vocês. Xandinho, vamos trabalhar? Bota o dedo no zoom, hein? Fala aí. Eu tô garantindo. Amanhã, peraí que eu tô um pouco gripado aqui, vou dar um espirro, mentira. Dia 14 de maio. Amanhã, dia 15 de maio, você pode vir me cobrar. O Botafogo vai vencer hoje. Vai vencer bem e vai afastar de vez essa ziquezira. Já empurrou 4 no Inter, praticamente com o mesmo time que a gente acha que vai a campo hoje. O Botafogo vai vencer bem o Estudiantes hoje em casa. Não se preocupe. Do contrário, vocês vão me cobrar aqui amanhã nesse mesmo horário, a partir do meio-dia. Pode ficar tranquilo, o Botafogo engrenou, pô. Empurrou 4 no Inter, botou na parede, ó. Os números não mostram isso, mas o importante é 4-0. É otimistinha? Eu sou otimistinha. Tô gostando de ver. Tomara que assim, esse otimismo também a gente veja dentro do campo. Ó, vem comigo. Vai, Pelinha, bota na tela aí. Olha lá, na tela, olha lá. Mesmo time que ganhou do Inter, pô. Renato Paiva, Vitinho, Jair, David e Ricardo, bom zagueiro. E o Telles fez um golaço. Gregory e Marlon Freitas está jogando muita bola. Jefinho, Arthur, Igor Jesus e Cuiabano. Melhor que o Estudiantes, mas muito melhor, pô. Vai macetar de novo, pô. E no tapetinho, já era. Eu acho que o time do Botafogo individualmente é melhor do que o time do Estudiantes. Isso aí eu concordo. Mas eu não sei se coletivamente esse time é tão forte a ponto de vencer com tanta facilidade. Eu acho que hoje é um jogo para o Botafogo, talvez para confirmar essa virada de chave, para confirmar o bom momento, porque ganhar do Inter não é fácil. O Flamengo, por exemplo, empatou. E você ganhar por 4 gols de diferença também é um placar bem expressivo. Então eu acho que isso já levanta a moral, te dá ânimo para a sequência da temporada. E é claro, você tem um jogo como esse que hoje é praticamente um mata-mata. Se o Botafogo perder, o Botafogo está eliminado, absolutamente de uma forma precoce da Libertadores, o atual campeão. Se empata, ainda vai ter chance na última rodada, vai precisar tirar saldo de gol, além de vencer a Laú. E se ganha, o Botafogo praticamente está dentro, na minha avaliação. Porque aí vai precisar também desse último resultado contra a Universidade de Chile em casa. Então é um jogo que para o Botafogo, na minha avaliação, não dá para você negociar outro resultado além de uma vitória. Então a minha pergunta é, eu não acho que vai acontecer, pelo contrário, tenho certeza que o Botafogo vence. Mas, se o Botafogo perde,
para o Estudiantes hoje e é eliminado precocemente no 5º jogo da Copa Libertadores, antes de terminar a fase de grupos, é uma vergonha? É um vexame? É uma humilhação? Ou está na conta da temporada que só começa em abril? Está na conta da temporada que só começa em abril. O torcedor então tem que aceitar uma eliminação precoce? Não, ele não tem que aceitar, mas ele tem que cobrar de quem deva ser cobrado. Não. E o torcedor que falou assim, tá no planejamento, não pode reclamar. Tem que cobrar. Não pode reclamar. De quem deva ser cobrado. É bom a gente lembrar, GV, que o Botafogo vai para o terceiro jogo consecutivo com esse modelo, com esses jogadores e vencer os outros dois. Qual foi o antes do Inter? Carabobo e Inter. O Carabobo não venceu com dificuldade, mas venceu com o Cuiabano jogando de ponta esquerda, né, de meia esquerda, fazendo gol, dando assistência. O mesmo Cuiabano fazendo gol. Tu viu o que eu falei? Fazendo gol no jogo contra o Inter, sendo importante. Lá, o meteu 4-0 no Carabobo, fora o Zu. Não, só tô trazendo. Não tô nem aí. A parada é a vitória. O Botafogo está num processo de transição, de estruturação, e que, sem jogadores importantes, fica mais difícil e ele venceu os jogos. E é bom a gente lembrar isso, que ele vai para um jogo dentro de casa, voltando, né, a jogar no tapetinho pela Libertadores, um jogo importante, e o Estudiante tem que ficar esperto, porque se não estiver esperto, vai ser macetado pelo Botafogo. Vai ser. Olha isso aqui. Põe na tela para mim os últimos 5 jogos do Glorioso, que reencontrou o caminho das vitórias. Cadê? A ordem agora deve ser de lá para cá, né? Isso, é isso mesmo. Botafogo venceu o Fluminense 2-0, ganhou do Capital 4-0, que estava esperado, perdeu para o Bahia, e também um jogo que o Bahia é um time muito forte, jogando em casa, ganhou do Carabobo, mas foi com dificuldade. Tô com o Fernandão, tô nem aí, venceu. Acende uma luzinha âmbar, estou, né? Muito amarela, mas... E aí amassou o Inter, os números realmente. Depois que eu falei aqui, foi uma churrada de mensagem, o povo se amarra. E aí tá aqui, ó, 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota. Marcou 12, levou 2, 80% bigode. Tá ali na berola, que é aproveitamento de título brasileiro. Tô trazendo, gente, é um recorte muito pequeno. Mas, pô, a gente tava olhando do Vasco ontem, tava com 11%. Então, assim, num recorte pequeno também. Mas como é que reclama disso, Diego? Não, agora entendeu? Tem que parar de encher o saco do Renato Paiva. Para de encher o saco do cara, deixa o cara trabalhar, pô. Ele adianta o Cuiabano resolve. E o povo enche o saco dele. Ele tá encontrando, ele tá criando alternativas para as ausências que ele tem dentro do time. E eu acho que ele tá certo, ele tem que testar, ele que tá lá no dia a dia, ele que tá comandando os treinamentos. Ele sabe muito melhor do que todos nós o que se passa dentro do Botafogo, dentro das atividades. Então acho que o Cuiabano não é para mim no caso, né, não é uma surpresa ele jogar, ter mais esse quê ofensivo. No Grêmio, muitas vezes ele era o ala, que jogava com 3 zagueiros, ele jogava aberto pela esquerda, apoiava bastante, sempre teve essa característica. Fisicamente é muito forte, é veloz, finaliza de fora da área. Então eu acho que com as ausências, especialmente, que você tem hoje, você precisa criar essas alternativas. Não só hoje, né? Já vem de alguns jogos. Então é importante que o Renato até mesmo comece a dar uma cara para esse Botafogo sem esses jogadores. Porque a gente está falando de uma ausência que já dura 2, 3 jogos, pelo menos. E pelo que o Renato Paiva falou, esses 3 também não voltam contra o Flamengo no domingo. Ou seja, é mais um jogo que ele teria que quebrar a cabeça. Então é importante ele dar sequência para esses jogadores, nesse esquema, esse modelo de jogo, para que eles consigam entrosar e aí, quem sabe, o Botafogo pode sair vencedor desses jogos. Seu Savarino realmente faz muita falta, porque o Savarino é o cérebro do time, né, Nando? E o Botafogo não tem o elenco que tinha no ano passado. Está um pouco escasso, e aí você acaba tendo que tirar de alguns jogadores algumas coisas que eles mesmos não sabiam que tinham. Pô. O Flavinho, eu tô com ele quando ele fala do Cuiabano. Saúde. Obrigado. Que é isso, maluco? Quando ele fala do Cuiabano. E o Renato Gaúcho usava muito, mais de uma vez ele foi utilizado jogando mais avançado e é muito eficiente. Falar do Jefinho também, que está pegando o ritmo de jogo, está começando a ser aquele Jefinho que a gente viu insinuante, driblador, aquele cara que dava trabalho para a defesa. Olha, o Renato Paiva está indo muito bem, na minha opinião, criando soluções onde muita gente não achou que tivesse. Tava todo mundo achando que ia tomar um monte de pancada, ia mandar o cara embora. Fogão voltou, esquece, pô. Fazendo bons resultados. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou botar a classificação na tela, mas antes eu vou fazer uma coisa. O Fera falou no meu vídeo o seguinte, quando você quiser prender um espirro, que ele não vê, você precisa confundir o seu cérebro. Ele tá falando isso no meu vídeo enquanto você tá falando. Abre o microfone e diz, Fernandão, o que tem que fazer. Tem que repetir. Fala de novo, que eu não entendi direito. Tem que repetir. Pepino. Você confunde
Cara, eu sou obrigado a escutar isso. Meu pai, Não, eu sou obrigado a ficar quieto, porque eu queria falar tanta coisa agora. Eu queria virar pra você agora, tirar esse microfone daqui. Não, e depois ele reclama que ele recebendo mensagem que a gente Qual é o nome do seu dele. pai, Fera? Seu Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. Teu filho é maravilhoso, super competente. O moleque tá voando aqui na edição do né, chefe de... Como é que é o nome do carro? Editor-chefe. Editoria-chefe do Donos da Bola. Mas teu filho tem que tomar vergonha, comprar um cinto, pô. Tá com as calças caindo por onde anda, pô. Tá de brincadeira. Comprar um pente, sabe? O tênis dele a gente jogou... A gente não vai falar que jogou no fim, porque essa é a rádio também, a gente não faz. Mas a gente jogou na lata de lixo. Pô, tá de brincadeira, pô. E patrocinamos outros, só pra não dizer que... É verdade. Ele não está descalço. Isso. O senhor precisa conversar com o seu filho. Vai casar. Pô, o cara quer casar de moletom, pô. Tá de brincadeira, pô. Rebeca não deixa, não. Coitado. Tá descansando a tela. Ó, Laú, 10 pontos. Rapaz, tá feia coisa, hein? Estudiantes, 9 pontos. Carabobo, 1 ponto. A briga tá aqui em cima, tá muito clara. A gente já trouxe todas as contas. Se o Botafogo empatar, segue vivo. Entretanto, com o olho aberto, porque pode dar ruim, mas decide em casa também, né, Bigode? Aí tem que ver a questão de saldo. É isso aí. Ah, mas vai bater na Laú também. Então, aí é justamente isso. Mesmo ganhando a Universidade de Chile, vai ter que ver saldo. Até porque a Laú meteu 4. O meu Carabobo, né? Fez bem. Carabobo. Fez bem. E tinha tomado 3 do Estudiante em casa. Ou seja, Botafogo tem que estar o quê? Preparado. Para quê? Para todos os cenários. Inclusive, se cair da Libertadores, para poder enfrentar possivelmente um Vasco se passar de fase. Ou um Fluminense se passar de fase. Até porque se o Botafogo cair agora, é uma morte prematura. Ai, meu Deus. Botafogo cair agora é uma morte. E a morte prematura pode acontecer também. Você está preparado para isso na tua vida? Você está preparado para isso? Vene, olha a minha labareda. Fernandinha, calma. Oh, eu acho melhor a gente ficar com calma, vai. Por favor, Alex, meu leque. Eu tô confiante, Vene Casagrande, na minha cavalaria alvinegra. Alex, voltou, seja bem-vindo. Tava de férias, Alex? Tava de férias, tá? Foi bem bem. suas férias? Graças a Deus. Muito bem, você volta nessa aqui fogão. Muito bem, Alex, obrigada, tá? Olha, meu leque! Teve trabalho pra limpar o leque, hein, Alex? Tava sujo. Alex, a próxima coisa que você vai me trazer, sabe o que é? Aquele meu óculos. Venê, tô com saudade de colocar meu óculos. Fernanda, calma. Olha só. Eu estou animada pro jogo de hoje. Eu quero ficar animada, tá? O Botafogo tem um confronto importantíssimo na Libertadores. Ontem um resultado horrível pro Botafogo. Foi mesmo, foi horrível. Mas o Botafogo só depende dele. Isso é um problema, Venino? Não sei. Eu não sei, só depende dele, eu não sei. Mas o Botafogo só depende dele e tem um confronto decisivo hoje contra o Estudiantes. Sabe onde? No estádio Newton Santos. Rodou. O jogo mais importante do ano até aqui. O Botafogo encara o Estudiantes hoje às 9h30 da noite no Newton Santos, em confronto-chave para buscar a classificação na Libertadores. A vitória da Universidade do Chile contra o Carabobo deixou o alvinegro pressionado. Na terceira posição do Grupo A com 6 pontos, o alvinegro precisa vencer para seguir forte na busca por uma vaga e depender apenas de si na última rodada. Em caso de derrota, o Botafogo está eliminado da Libertadores. Para a partida, o técnico Renato Paiva seguirá com os desfalques do zagueiro Barbosa, o meia Savarino e o atacante Matheus Martins. A expectativa é que ele não tenha muitas mudanças em relação ao time que entrou em campo na goleada contra o Internacional. O clima é de decisão e promete aquecer o Newton Santos na busca pelo bicampeonato continental. Muito bem, o Daniel já trouxe aí as baixas do Botafogo, que são as mesmas clinicamente ali, o Bastos, o Barbosa, o Matheus Martins e o Savarino. Então, para esse jogo, o que a gente entende é que vai ser as opções parecidas que ele teve, o Renato Paiva, no jogo contra o Internacional, que foi uma coisa um pouco diferente. A gente viu o Arthur de uma forma muito diferente. Ele colocou mais uma vez, já tinha feito isso no jogo anterior, o Cuiabano ali como uma opção aberto pela esquerda, fazendo uma duplinha com Alex Telles. Eu gosto, achei interessante. Inclusive, o Cuiabano, mais uma vez, fez uma bela partida. Então, Vene Casagrande, você chegaria hoje para o Botafogo com o mesmo time que enfrentou o Internacional? Com aquela frente ali do Igor Jesus, o Arthur,
e o cuiabano? Fernandinho, embora a gente tenha considerado um placar mentiroso, digamos assim, 4-0 em cima do Internacional, porque o Internacional teve chance de também balançar a rede do Botafogo, eu manteria isso. Eu acho que deu certo. Eu acho que o Arthur tem que ser titular nessa equipe. Nada contra o Juan Cruz, a gente já debateu isso aqui, mas eu acho que independentemente da formação ali, o Arthur é um jogador extremamente importante para o setor ofensivo do Botafogo. É um cara habilidoso, vai para cima, tem 1 contra 1 muito bom, marca, ataca espaço, como os treinadores gostam de dizer atualmente. E eu acho que o time do Botafogo tem que ser mantido. Repito, vou repetir o que você mencionou sobre o Cuiabano. Para mim, o Cuiabano está vivendo a melhor fase na carreira dele, não só no Botafogo. Está jogando muita bola, está com muita confiança, tem que ser mantido nessa posição que ele vem jogando, mais adiantado. E o Alex Telles sendo o lateral esquerdo, digamos assim, até porque se precisar de um outro lateral, tem o Marçal à disposição, não tem? Tem. Então o Marçal pode substituir o Alex Telles e manter o Cuiabano nessa função. Eu acho que esse aí tem que ser mantido porque é algo que tem dado certo, independentemente da dupla de ataque. Se ele entrou com o Juan Cruz, se ele entrou com o Arthur, mas o Cuiabano ali sempre deu certo fazendo essa função. Então eu manteria sim o Cuiabano nessa função, manteria o mesmo time. Botaria o mesmo time e o Botafogo tem que partir para cima. Porque, embora dependa dele, ele precisa vencer. Ele tá jogando em casa. Exato. Tem que se impor em cima do time argentino. Eu só tenho um detalhe aí que eu lamento, que é ver o Jefinho pelo lado direito. Porque eu acho que ele rende muito mais pelo lado esquerdo. Mas acho que hoje o Jefinho é um cara que tá pedindo passagem e precisa estar figurando aí o time titular. E aí, como é que faz? Se você tá com o Cuiabano aí voando pelo lado esquerdo. Então, o Jefinho, eu sinto e vejo que ele pode entregar muito mais do que ele entrega pelo lado esquerdo, mas também está entregando ali pelo lado direito, inclusive deu passe para gol no jogo contra o Internacional. Eu concordo com você, Fernandinha, mas eu prefiro optar pelo Cuiabano ali. Mas como é que tira o Cuiabano do jogo? Não tem como, né? Eu entendo que o Jefinho rende muito mais por aquele lado. Mas não tem como. Mas assim, quem rende mais do lado direito, o Cuiabano ou o Jefinho ou uma outra opção? Então acho que a melhor opção para o Botafogo é essa. Muito bem. Olha aqui, Vene, esse é o grupo do Botafogo. O Universidade do Chile venceu o Carabobo ontem por 4-0. Ou seja, ele imprimiu aqui um saldo de gols muito interessante para ele, né? Foi um resultado muito ruim para o Botafogo. Faltam 2 jogos para o Botafogo. Contra o Estudiantes e o próximo jogo contra o próprio Universidade do Chile em casa, né? Então, confrontos diretos para o Botafogo tentar buscar a sua classificação. Olha como hoje o jogo é importante. O Botafogo tem 6 pontos, o Estudiantes tem 9. Se a gente está falando aí que o Botafogo perdendo hoje, ele pode estar fora. Então, ele precisa vencer mesmo essa partida nesse confronto direto. E na boa, Vene, o Botafogo finaliza a Libertadores pegando quem? Universidade do Chile em casa. Universidade do Chile, em casa, né? Se empatar, vai a 7, o Estudiantes fica com 10. Fica muito difícil muito também. Difícil, vencer e vencer. É vencer e vencer, porque ele pega o Estudiantes e o Carabobo. Isso. Não, o Carabobo, esquece. A gente tá vendo aí que é o Carabobo mesmo. É o saco de pancada do grupo. Então, contar que o Estudiantes vai empatar ou vai perder na última rodada, não dá. O Botafogo tem que vencer hoje e vencer contra o Universidade do Chile. E o Botafogo, eu sou um pouco probleminha com matemática, você também, né, Vini? Mas estamos juntos aqui, vamos lá. O Botafogo ainda pode ocupar a primeira colocação por conta do confronto direto. E aí taca-lhe gol, Vene. Porque não é só vencer também, tem que pensar no saldo. Mas aí teria que torcer pro Carabobo também, né? Na última rodada, pegando o Estudiante. Que é difícil o Carabobo vencer o Estudiante. Mas olha aqui, ele vencendo hoje, ele vai a 9. Sim. Segurou o Estudiantes. O último jogo, vai a 12. Ele tem 10. O Universidade só tem mais um jogo contra o Botafogo. Se os dois vencerem, eles vão se igualar. O Estudiantes pode chegar a 12. Então. E aí tem o saldo de gols que Então, aí tem que meter ele gol. Mas eu acho que o Estudiantes goleia o Carabobo. Será? Eu acho. Será? O Carabobo é muito... Gente, o Carabobo é muito fraco. Muito fraco. É muito fraco. Muito fraco mesmo. Tá aí, essa é a realidade do Fogão. Por exemplo, o Carabobo, no grupo do Flamengo, é o Deportivo Táchira. Entende? Que todos os times têm a obrigação de fazer um placar elástico. É verdade isso. Vamos lá, Botafoguense, hoje no estádio Newton Santos vai ter festa bonita, torcida jovem vai fazer, a Fúria vai fazer, o movimento Ninguém Ama Como a Gente vai fazer, aquilo vai estar lindo. Eu botei um negócio no meu story hoje, Veni, levanta a cabeça, porque quando a gente baixa a cabeça, a papada fica muito feia, Veni. Então tem que, olhar pra cima, Alex, que a gente com baixo assim fica feio, né? Tem que olhar pra cima, Botafoguense, vamos acreditar
está nas mãos do Botafogo. O Botafogo tem um time bom. Vamos pra cima. Então, pessoal, esse é o terceiro vídeo de hoje. Vamos para mais conteúdos. Daqui a pouco vai ter SBT Esportes Rio com a Fernandinha, Donos da Bola Rio, Globo Esporte, Seleção. Vai ter muito conteúdo ainda. Hoje tem muita coisa do Botafogo e aqui é o único canal que traz tudo. Todos os conteúdos possíveis estão aqui. Então, bora pro próximo vídeo aí. Antes de partir para o próximo vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima, Live Pix, mande mensagem de áudio ou de texto pra gente, porque hoje terá live pós-jogo. Estou pensando se terá uma live durante o jogo também, para você ver o jogo na televisão, enquanto tá aqui no chat com a gente, trocando ideia, cornetando, comentando, dando palpite, né? Eu gosto de fazer essa live durante o jogo para isso, pra gente ficar conversando durante o jogo. O chat é o seu lugar para desabafar, para comemorar, para xingar, e eu tô aqui com vocês respondendo ao vivo. Então a gente pode fazer isso, ver o jogo na televisão, na Globo, na ESPN, e no celular fica ali, em vez de estar no grupo do WhatsApp, tá aqui no chat da live, tá? Mas pode ser que role, se não rolar, né, teremos a live pós-jogo, e aí, a live pós-jogo, todos os superchats, todos os live picks entram aqui, a gente bota pra tocar, e os que vêm durante a live também, a gente põe pra tocar. Todos vão pra tela, vão aí, o áudio vai pra live, tá? Temos aqui embaixo o nosso Instagram, tem muito conteúdo lá também. Temos nosso canal Reserva, temos o nosso canal de react torcedores. Vascaínos perderam ontem o jogo pro Lanús, tem aqui um react também zoando os caras. E, logicamente, ó, 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você escolhe um cabo no seu bolso, ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho todos os dias. Tá? Fico por aqui, ó, e-mail do canal, tem o Pix e é o contato pra gente. Quiser mandar uma proposta de parceria, de jabá, de merchan, aqui pra divulgar seu produto, seu curso, sua loja aqui no canal, manda lá o e-mail que a gente troca uma ideia. Fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, valeu e vamos Fogão, temos que ganhar hoje sem falta, senão acabou o sonho do Bi. Vamos pra cima, valeu!